Vamos falar agora da placenta prévia. Toda vez que eu tenho sangramento da segunda metade da gravidez, eu tenho que pensar, é descolamento prematuro de placenta, é uma placenta prévia. São as duas primeiras hipóteses diagnósticas, e aí depois eu até posso pensar em outros, mas eu tenho que primeiro afastar essas duas hipóteses diagnósticas. Então eu tenho que dominar lá o DPP, e agora eu tenho que dominar a placenta prévia. Primeiramente, a definição de placenta prévia é a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior do útero, na parte mais baixa do útero, após 28 semanas. E o que chama atenção aqui, ó, é o 28 semanas. Por que eu tenho que ser a partir dessa idade estacional? Porque eu tenho um fenômeno na obstetrícia chamado migração placentária. Esse nome, na verdade, não está muito correto, porque a placenta não anda, ela não migra. O que ocorre? Durante o crescimento tanto do útero quanto da placenta, a placenta tende a crescer mais para o fundo uterino, porque o fundo uterino é mais oxigenado do que a parte inferior. O corpo e o fundo uterino, a parte mais superior, são mais oxigenados. Então, a placenta tende a crescer mais, ter um tropismo, crescer mais para o lado do fundo do que para o lado inferior. Esse lado inferior da placenta mais baixo começa a ficar mais atrófico e já começa a não ter uma importância tão grande assim funcional. Além disso, essa área, o fundo e o corpo, que tem mais oxigenação, crescem mais. Então, a placenta não cresce tanto quanto essas áreas, e aí o corpo uterino e o fundo crescem mais, a placenta cresce relativamente menos, e aí ela ocupa um espaço menor dentro do útero. O útero vai ficando grandão, a placenta cresce, mas não tão grande assim, e com isso, às vezes, ela estava lá encostando no orifício interno em torno de 20 semanas, por exemplo, estava lá, ela foi tendo um tropismo um pouquinho para a parte superior, o útero cresceu mais, aquela parte que ela estava implantada acabou indo um pouco mais para cima, devido ao crescimento do útero, e ela deixa de encostar no orifício interno do colo. Então, esse fenômeno, que não é uma migração propriamente dita, a placenta não anda dentro do útero, mas ela realmente cresce para o alto, é chamado de migração placentária. E ele se interrompe com 28 semanas. Então, se eu tenho uma paciente com menos de 28 semanas que eu estou dizendo que eu tenho uma placenta prévia, na verdade ela não é uma placenta prévia, é uma placenta de inserção baixa e que, se depois de 20 semanas ela se mantiver lá encostando na parte inferior do segmento do útero, se ela estiver encostando no orifício interno do colo, aí sim essa paciente é chamada de placenta prévia. Então, cuidado com isso. Antes de 28 semanas eu não concluo o meu diagnóstico, eu tenho que rever. E aí, depois desse período, eu vou avaliar, esperando acabar esse fenômeno da migração placentária, se é ou não uma placenta prévia. E como é que eu vou classificar essa placenta prévia? Eu tenho três classificações principais da placenta prévia. Eu tenho a placenta prévia chamada de marginal. Essa placenta prévia marginal, como nós podemos ver aqui na imagem, a placenta encosta aqui no orifício interno, ela tangencia o orifício interno, mas ela não está deitada em cima dele. Diferente, por exemplo, aqui, ó, da placenta prévia do tipo parcial, olha, parte do orifício interno está tampada ali, está tapada pela placenta. A placenta está deitada em parte desse orifício interno. E temos ainda a placenta prévia total, olha só. Todo o orifício interno, não tem nenhuma área do orifício interno que está sem placenta. Ela está completamente deitada no orifício interno. Também temos a placenta de inserção baixa, em que ela não encosta no orifício interno, mas ela está no segmento inferior do útero. Ela é um pouco menos cobrada. Essas três são as principais classificações que vocês precisam saber: placenta marginal, parcial e total. Tem que saber essa classificação, porque isso vai mudar, por exemplo, a via de parto para essas pacientes. E qual é a fisiopatologia? Por que uma placenta vai ficar numa área mais baixa, ao invés de ir lá para cima profundo, que é a área mais bem oxigenada? Vamos raciocinar aqui. Eu tenho uma paciente aqui, um útero, um bebezinho, uma placenta, tudo bem. Então, nós já vimos que no fenômeno da migração placentária, eu tenho um fundo uterino, ó, bastante oxigenado, com muito sangue chegando aqui, muitos vasos chegando para essa área superior,
E essa área inferior aqui, ó, um pouquinho de sangue, pouca coisa, não é uma área muito oxigenada para o útero. Então, a placenta, naquele fenômeno que nós já vimos da migração, começa a crescer essa área aqui, ó, cresce mais aqui, cresce menos aqui, essa parte dá uma atrofiada, essa parte cresce mais, e aí ela deixa de encostar no orifício interno. Aí tudo bem, fenômeno da migração que nós já entendemos. A grande questão é, e se todo o útero estiver mal oxigenado? Por exemplo, esse endométrio aqui, esse local onde a placenta se implanta, e se o endométrio inteiro não estiver funcionando, então fica tudo ruim mesmo? Por exemplo, a paciente é tabagista, a paciente tabagista não recebe oxigênio direito, então todo o útero está ruim. A paciente fez uma cesariana. Gente, quando eu corto o útero, aquela área que eu cortei lá, que eu dei o ponto na cesariana, faz uma área de fibrose. Aquela área de fibrose não faz troca, aquilo ali não serve, não é funcional para a placenta, aquilo ali não serve para dar nutriente nem oxigênio para o bebê. Então, eu tenho várias situações, e aí eu já estou falando aqui um pouco na frente dos fatores de risco da placenta prévia. Eu tenho várias situações que atrapalham a oxigenação, atrapalham a chegada de oxigênio e nutrientes para a placenta. Então, toda vez que eu tenho uma área, uma situação em que impede essa chegada de oxigênio de um modo geral para a placenta, que eu tenho uma oxigenação deficiente, a placenta vai tentar se defender. O que ela faz? Em vez de ela crescer aqui para cima, como é o habitual, que aqui é mais oxigenado, se aqui for tão ruim quanto aqui, por que ela vai crescer para lá? Ela vai crescer para qualquer lugar, ela cresce para baixo, cresce para o lado, ela vai tentar achar um lugar que seja bom para ela, e muitas vezes esse lugar vai acabar sendo numa área mais baixa. Por quê? Está tudo ruim, não tem um endométrio, não tem um útero dando boa oxigenação para ela. E aí eu já consigo entender a partir dessa fisiopatologia que qualquer coisa que piora a qualidade de oxigenação, piora a chegada de sangue para essa área da placenta, vai resultar em placenta prévia, vai ser um fator de risco para a placenta prévia. Por exemplo, multiparidade. Aquele endométrio ali, aquele endométrio onde a placenta fica inserida, já está gasto, já foi usado um monte de vezes, já está com uma quilometragem muito elevada, aquilo ali não funciona direito. Aquela descida não está funcionando 100%. Então, aquela placenta não vai para cima, ela vai para qualquer lugar, ela vai tentar buscar um lugar melhor para ela. E isso pode ser na parte inferior. Então, a multiparidade é um fator de risco. Endometrite, a paciente teve uma infecção lá, destruiu lá o endométrio, uma infecção grave lá, tem que fazer curetagem, tem que fazer antibiótico. Aquele endométrio, você acha que quando acaba a infecção vai voltar 100%? Não vai voltar 100%, aumenta o risco de placenta prévia. Abortamento provocado, mesmo raciocínio. Eu fui lá e fiz uma curetagem, o bebê estava tudo bem, fiz um abortamento provocado, fiquei raspando aquele útero lá. Você acha que esse endométrio é 100%? Não é 100%. E o tabagismo, nós já vimos, tudo vai ficar ruim, a oxigenação de tudo, da gestante e do bebê, é muito ruim. Então, isso aumenta o risco de placenta prévia. Cicatrizes uterinas prévias, cesariana anterior, fator de risco importantíssimo para placenta prévia, só que também a paciente fez miomectomia. Todo o que eu corto no útero, toda a área que eu corto do útero, torna-se não funcional no ponto de vista de trocas materno-fetais. Então, se eu tenho vários cicatrizes uterinas, aquelas áreas não fazem trocas. São áreas ruins. Se a placenta implantou ali, opa, tem uma área aqui que não está funcionando, vou para outro lugar. Qual outro lugar? Não sei. Pode ser que ali embaixo seja melhor do que aqui. Aqui, lá embaixo é ruim, só que aqui está péssimo. Então, vou para a área inferior do útero. Grande volume placentário. Se eu tenho uma placenta muito grande, por exemplo, bebê hidrópico, ou gestação múltipla, eu tenho duas placentas. Como é que vão ficar duas placentas no lugar que era para ter só uma? Uma pode ficar no lugar certo, a outra não dá para ficar uma em cima da outra, a outra vai procurar outro lugar. E o outro lugar pode ser no segmento inferior do útero. E por último, a idade maior do que 35 anos aumenta também o risco de placenta prévia. Então vejam que dá para entender grande parte desses fatores de risco dessa doença, da placenta prévia, e podem justificar o surgimento dessa complicação da gravidez. E qual é o quadro clínico? Lembrando que a gente sempre faz um diagnóstico diferencial entre placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Esse quadro aqui é um quadro menos assustador, é um quadro mais positivo. Olha, você vai olhar, eu tenho sangramento vaginal, só que sangramento vaginal é vermelho vivo. E curioso, na placenta prévia, 100% dos casos, todas as vezes eu tenho esterilização do sangue. Não é possível, por exemplo, ter sangue oculto igual eu tenho no DPP. Então eu tenho sempre a esterilização do sangue, só que é vermelho vivo, não é o sangue do coágulo lá do DPP. Sangramento indolor, a paciente só chega na emergência porque ela teve o sangramento, mas ela não estava sentindo nada.
o sangramento ele é espontâneo, o paciente estava lá vendo novela, conversando com a amiga, teve um sangramento, normalmente ele não é provocado, e também para sozinho. Às vezes, no caminho de casa para a maternidade, parou o sangramento. Isso é muito característico da placenta prévia. Isso fala a favor de um quadro benigno, não é aquele quadro assustador do DPP. No exame físico, o que eu vou ver na placenta prévia? Eu tenho a paciente com tônus uterino normal, a hipertonia é característica do DPP e não da placenta prévia. Batimento cardíaco fetal sem alteração. De um modo geral, eu não tenho sofrimento fetal, aquele sangramento é quase todo materno. Então, eu quase não tenho sofrimento fetal, de um modo geral, o bebê está sempre bem. O exame especular identifica a fonte, eu tenho que fazer o exame especular para ver de onde está sangrando, porque às vezes o paciente com sangramento da segunda metade da gestação pode ter uma laceração de vagina, por exemplo. Se eu fizer o exame especular, vou ver de onde está sangrando. Está sangrando de dentro do útero, e aí isso favorece minha hipótese diagnóstica. E temos o toque vaginal na placenta prévia. O toque vaginal na placenta prévia, ele é proibido, você não pode fazer toque vaginal se a sua suspeita diagnóstica é de placenta prévia, porque você pode empurrar a placenta e aumentar o sangramento. E aí o quadro que estava todo bonitinho lá, todo benigno, estava tudo bem, a paciente já tinha até parado de sangrar, você vai lá, faz o toque e começa a sangrar tudo de novo. Isso pode acabar resultando até num parto prematuro. Então, não faça toque vaginal na paciente com placenta prévia, se essa é a hipótese diagnóstica, sem toque vaginal para essa paciente. E os exames de imagem, eu preciso fazer ou não? Aqui, diferente do DPP, o exame de imagem é fundamental. Eu preciso da ultrassonografia. E para que eu preciso da ultrassonografia? Para ver onde está a placenta. Eu vou olhar aqui, ó, eu tenho colo uterino aqui, eu tenho a placenta aqui desenhada em verde, e tenho um polo cefálico. Então, eu tenho a placenta prévia. E estamos falando aqui de placenta prévia, o que significa prévia em obstetrícia? Com essa imagem aqui fica muito fácil entender. Tudo que é prévio em obstetrícia é que está abaixo da apresentação. Então, a placenta está abaixo da apresentação. Ela vem antes da apresentação, ela está prévio à apresentação. Por isso que a gente tem esse nome. Então, aqui fica muito fácil entender, olha, cabeça do bebê, placenta, colo. O que é o normal? Cabeça, colo. Eu tenho a placenta no meio do caminho, eu tenho uma placenta prévia. Essa é a imagem muito clara. Então, a ultrassonografia vai me dizer que a placenta está entre o colo e a apresentação. Fechei o meu diagnóstico. Então, aqui eu preciso do exame de imagem, diferente do DPP, que eu não faço exame de imagem e meu diagnóstico é clínico. Uma coisa que vez ou outra é cobrada em prova de residência é qual é a via que eu faço a ultrassonografia? A via abdominal ou transvaginal? Fica todo mundo com medo. Pô, mas Guilherme, você falou agora que eu não posso fazer toque vaginal. Vou fazer ultrassom transvaginal? Vou fazer sim, ultrassom transvaginal. Inclusive, esse aqui é um ultrassom transvaginal. Essa é a melhor forma de ver essa localização placentária. Comparando a via transvaginal com a abdominal, eu tenho uma sensibilidade muito maior na transvaginal. Então, de um modo geral, esse aqui é um método de escolha. Ah, mas não tem risco? Não, não tem risco. Por quê? A questão é, no toque vaginal, eu coloco o dedo lá no colo do útero. Eu vou tentar ver se o orifício interno está dilatado. No ultrassom transvaginal, não. Eu não preciso entrar com o transdutor. Veja que o transdutor não está entrando no colo do útero. Ele está aqui por cima, e aí eu consigo ver a placenta sem ficar cutucando lá o colo uterino. Então, eu posso fazer pela via abdominal? Posso, mas não é tão bom quanto a via transvaginal. Essa é a melhor via. Eu posso utilizar a Doppler fluxometria, ela ajuda sim, mas não é fundamental, só o ultrassom está bom. O Doppler serve para avaliação de acretismo placentário. Vamos ver que a placenta prévia é o principal fator associado ao acretismo placentário. Então, se eu tenho uma paciente com placenta prévia, eu já tenho que ficar com essa dúvida na cabeça e o Doppler pode acabar me ajudando. E a ressonância magnética também pode ser utilizada para avaliação. É um exame de alta acurácia, eu consigo ver muito bem a placenta e consigo ver muito bem a apresentação e a relação da placenta com o colo uterino. Só que é similar à ultrassonografia, essa acurácia. Então, para que eu vou fazer um exame caro, difícil acesso, quando eu posso fazer a ultrassonografia e ver onde está a placenta? Então, assim, pode usar, mas ninguém vai usar uma ressonância para isso. Para que a ressonância é mais utilizada? Mesmo raciocínio do Doppler. A paciente que tem uma suspeita de acretismo placentário, aí sim,
talvez até seja mais fácil, principalmente nas placentas posteriores, ver o acretismo placentário com a ressonância magnética. Vamos discutir o acretismo mais à frente, mas só tenho essa imagem na cabeça aqui, que eu faço o diagnóstico com ultrassom e esses métodos aqui são só auxiliares, de um modo geral não são usados na prática clínica. E como se cai em prova? Paciente de 42 anos de idade, então mais de 35 anos, fator de risco. Ela é múltipla, gesta 7 para 5 partos, tem um aborto, então mais um fator de risco para a placenta prévia. Na 32ª semana de gravidez, tem queixa de sangramento vaginal moderado, iniciado há 2 horas, enquanto dormia, ou seja, sangramento não provocado. Estava ali tranquilo, teve um sangramento. Teve 2 episódios prévios de sangramento na gestação, então é comum a recorrência desse sangramento na placenta prévia, enquanto na paciente com DPP eu tenho um sangramento único, essa recorrência é bastante característica. No exame físico, a paciente está normotensa, fundo uterino tamanho esperado para a idade gestacional, batimento cardíaco fetal normal, não está hipertensa, não tem sofrimento fetal, tônus uterino normal, eu tenho um feto aqui córmico, tudo bem. No exame especular eu tenho sangramento vermelho vivo, ou seja, vermelho vivo, ó, placenta prévia aqui ficando muito claro, saindo pelo orifício externo em moderada quantidade. Eu fiz o exame especular e vi que estava saindo de dentro do útero. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, qual é a principal hipótese diagnóstica, gente? Quadro clássico aqui, ó, placenta prévia, não tem nenhuma dúvida. O melhor método para sua confirmação é... Então aqui eu tenho a possibilidade de exame clínico, cardiografia, doppler fluxometria e a ultrassonografia. Aqui ela ainda coloca, ó, transvaginal. Esse é o melhor método para o diagnóstico. Vou confirmar minha hipótese diagnóstica. Então, é uma placenta prévia, clássica, e eu vou fazer ultrassom. Pode ser abdominal? Pode, mas o transvaginal é muito melhor e não tem risco para a gestante. Então, isso aqui é como é cobrada esse exame de imagem na prova de residência em relação à placenta prévia. Então, estou toda hora aqui falando de DPP, de placenta prévia, comparando um é assim, outro é assado. Eu preciso fazer um diagnóstico diferencial muito bem feito. Então, comparando aqui o DPP com a placenta prévia, no descolamento de placenta eu tenho sangramento que é escuro e ele é súbito. Na placenta prévia eu tenho sangramento vermelho vivo, recorrente. No DPP eu tenho dor, muita dor abdominal, eu tenho aquela irritação miometrial, na placenta prévia eu não tenho dor, é indolor o sangramento. Sofrimento fetal ou até mesmo óbito é comum no DPP e é infrequente, muito infrequente na placenta prévia. Hipertonia uterina, característica, falou hipertonia, está com DPP na minha cabeça, não tem na placenta prévia. Hipertensão arterial, mais 50% dos casos, lembrar da pré-eclâmpsia hemorrágica do DPP. Muito rara a associação de placenta prévia com hipertensão arterial, não é um fator de risco, como é do DPP. E para gestante, complicação para gestante no DPP, hipovolemia, coagulação intravascular disseminada e pouca repercussão, posso ter alguma alteração hemodinâmica na gestante, mas é bastante infrequente, quase não tem nenhuma repercussão. Então veja aqui, olhando para esse quadro aqui, para esse diagnóstico diferencial, que no DPP, olha, um monte de coisa ruim aqui, tanto para o bebê quanto para a gestante. Na placenta prévia não, aquele sangramento ali, mais ou menos, a paciente vai e volta na maternidade, está todo mundo bem. Então, não é um quadro tão assustador assim. Então, eu tenho um quadro aqui claramente positivo, um quadro considerado benigno na placenta prévia, e no DPP um quadro mais assustador aqui, o quadro mais da emergência mesmo, que eu tenho que pensar em uma coisa bem mais grave do que na placenta prévia. Então, eu tenho que ter essa ideia na minha cabeça, essa diferenciação entre DPP e placenta prévia. Uma questão aqui para treinarmos esse diagnóstico diferencial, uma secundigeste com 29 semanas, um parto cesáreo anterior, chega ao pronto-socorro queixando de sangramento vaginal de moderada intensidade, de início súbito, sem outras queixas. Até aí tudo bem. Refere outro episódio semelhante a 2 semanas em menor quantidade, então sangramento recorrente. Ela é tabagista e ela é hipertensa. Então, a gente tem aqui a cesárea, que aumenta o risco de placenta prévia, temos o tabagismo, que aumenta o risco tanto do DPP quanto da placenta prévia, e a hipertensão, que aumenta o risco do DPP. Então, por hora aqui, eu tenho uma coisa que está quase empate, só que eu tenho um sangramento recorrente. Aí eu vou pensar um pouco mais na placenta prévia. Encontrava-se em bom estado geral, 90 batimentos por minuto, com pressão arterial normal. Então,
não tem aqui uma repercussão hemodinâmica importante, além disso ela não tem outra queixa, não tem dor, tem o tônus uterino normal, então sem hipertonia, batimento cardíaco fetal normal, não tem sofrimento fetal. Então o que é isso aqui? Eu já estou pensando, ó, tá tudo indo para o lado bom aqui, né, um lado positivo desse quadro clínico. Nós vamos especular, sangue vivo, opa, sangue vivo, não é o sangue do coágulo, do DPP, fundo saco posterior, pequeno sangramento exteriorizando pelo orifício do colo. Principal hipótese diagnóstica e fator de risco associado são... Então, primeiramente, ó, já tirei aqui, ó, moléstia trofoblástica gestacional. Isso é uma complicação de doença do primeiro trimestre da gravidez, não é sangramento da segunda metade da gestação. Então esquece, ó, já tiramos uma opção de resposta. Temos aqui, ó, DPP e placenta prévia. Essa é a dupla dinâmica, é isso que você vai ter que diferenciar em quase todas as questões de sangramento da segunda metade da gestação. Só que a gente já viu que o quadro é benigno, não é DPP. Então já excluí letra A, já excluí letra C. A questão é, a placenta prévia tem como fator de risco a cicatriz uterina prévia ou a hipertensão arterial crônica. Eu tenho a situação que deixa aquele endométrio, aquela descida ruim, aquela descida mal oxigenada. A cicatriz uterina prévia, eu fiz um corte ali, fiz uma área de fibrose. Aquilo ali não troca mais nada, não faz troca materno-fetal. Eu aumentei o risco de placenta prévia. A hipertensão arterial é um fator de risco para DPP, não é para placenta prévia. E como é que eu vou manejar essa paciente? Qual vai ser minha conduta frente a uma paciente com diagnóstico de placenta prévia? Você tem uma paciente com hemorragia importante que não para, que não é um quadro frequente, mas se você está diante de um quadro desse, de uma paciente com placenta prévia, ou eu tenho uma gestação a termo que eu não vou chegar a muito lugar nenhum, não vou esperar a paciente chegar lá 42 semanas, para que isso? Esperar a paciente entrar em trabalho de parto? Não é isso. Então, se eu tenho uma paciente com placenta prévia, eu tenho que pensar no parto para essa paciente. Caso eu tenha uma gestação a termo ou se eu tenho uma hemorragia importante para ela, vou pensar no parto. Agora, se eu tenho uma paciente que está com uma hemorragia leve, essa que vai e volta, sangramento de pequena intensidade, sem repercussão hemodinâmica para a gestante, e a gestação é pré-termo, eu vou ter uma conduta expectante, não vou fazer nada, vou lá avaliar essa paciente, eu posso internar a paciente para ver se ela tem alguma alteração no hemograma, se ela tem anemia, se ela tem alguma outra complicação, eu posso confirmar meu diagnóstico lá com a ultrassonografia, mas eu vou fazer uma conduta expectante. Até quando? Até o termo. Chegou no termo, aí eu não vou lugar mais nenhum, não tem mais benefício em manter essa gravidez, eu vou considerar o parto. Então, essa é a conduta, mas a questão é, qual é a via de parto? Eu já falei aqui que se eu tenho uma hemorragia importante, uma gestação a termo, eu vou pensar no parto, mas qual é a via de parto? Isso é cobrado em prova. Você tem uma placenta prévia total, lembra? É aquela que está fechando o orifício interno do colo uterino. Eu vou fazer a cesariana, mesmo se o feto estiver morto. Inclusive, em questão de cesariana, pergunto qual a indicação absoluta de cesariana. Várias vezes a resposta vai ser placenta prévia total, porque mesmo se o feto estiver morto, não tem como ele atravessar a placenta. Se aquela placenta está deitada no orifício interno, quando esse orifício começar a abrir, vai começar a sangrar, e sangrar muito. Não é para fazer um parto vaginal na paciente com placenta prévia total. Quando eu tenho uma placenta prévia parcial, que é aquela que parte da placenta está lá no orifício interno do colo, eu vou fazer cesariana em quase todos os casos. Coloquei um pequeno asterisco aqui, porque se eu tiver uma paciente multípla com trabalho de parto avançado, não tem um sangramento importante, eu posso fazer o parto vaginal, mas isso é bastante infrequente. Então, na placenta prévia total, na parcial, quase sempre eu vou fazer cesariana. Na total sempre, e na parcial quase sempre. O que muda aqui um pouquinho a via de parto é na placenta prévia marginal. O parto vaginal ele é permitido. Vejam que ele é permitido, não disse que ele é obrigatório. Então ninguém vai ficar chateado com você se você optou por fazer uma cesariana numa paciente com placenta prévia marginal. Porque ela pode sangrar sim. Ela pode não estar sangrando ali no início do trabalho de parto, mas quando eu chego lá a 8 centímetros de dilatação, pode ser que essa dilatação atinja a placenta e ela comece a sangrar no meio do trabalho de parto. Então, o trabalho de parto vaginal é permitido, eu posso fazer, mas ele não é obrigatório. Eu posso acompanhar essa paciente de perto, com alto risco de sangramento, com a equipe toda pronta, posso fazer, mas também não está errado fazer a cesariana. E se eu optei por fazer essa placenta, o parto vaginal na paciente com placenta prévia marginal, eu devo fazer a amniotomia
Porque quando eu rompo a bolsa dessa paciente, eu vou colocar a apresentação, normalmente a cabeça fetal, né? Vai ficar mais baixa e vai começar a comprimir a placenta, isso vai diminuir o sangramento, chamado de método de Pusos. E aí nós vamos tentar diminuir o sangramento com a amniotomia. Cuidado, diferente do DPP, a amniotomia não deve ser feita na placenta prévia parcial nem total, porque ao invés de você romper a bolsa, você pode ir lá dar uma cutucada na placenta e piorar o sangramento. Então não, aqui na placenta prévia, a amniotomia é só para a placenta prévia marginal que você optou pelo parto vaginal, porque a apresentação vai comprimir essa placenta e diminuir o sangramento. Mas eu não vou fazer para todo mundo, não vou fazer no caso cesariano, como eu faço no DPP. Não é tão bom assim, como foi visto anteriormente. Então esse é o manejo da placenta prévia. E quais são as complicações possíveis da placenta prévia? A primeira complicação que não dá para esquecer quando você fala placenta prévia, tem que ser meio que automático pensar em acretismo placentário. Seria a situação em que eu não consigo soltar a placenta. É uma aderência muito firme da placenta, ela invade além da decídua, ela chega na camada esponjosa do endométrio, nós vamos ver especificamente o acretismo placentário. É uma invasão profunda dessa placenta e é uma complicação associada à placenta prévia. Lembre-se, tem que falar em placenta prévia, já tem que pensar logo em acretismo placentário como uma complicação importante. A atonia uterina, aquela área que a placenta está localizada, não é uma área cheia de músculo, não é uma área que foi preparada para contrair de forma adequada no período pós-parto, então vai sangrar mais. Então é mais comum eu ter esse tipo de sangramento, é mais comum eu ter essa atonia uterina por causa desse local incomum onde a placenta estava localizada. Aumenta o risco de infecção puerperal, a placenta prévia, aumenta o risco de parto prematuro, nós já vimos que se a paciente sangrar muito eu vou fazer um parto prematuro para ela. Aumenta o risco de apresentação anômala, como a placenta está perto ali do colo uterino, não necessariamente o bebê vai conseguir ficar de cabeça para baixo. Ele pode ficar sentado, ele pode ficar transverso, numa apresentação córmica, porque a placenta está atrapalhando o correto posicionamento desse bebê. E também aumenta a chance de discinesia uterina, dessas contrações uterinas não serem eficazes. Essas seriam as complicações possíveis para a placenta prévia.